Bom dia, meus amores! Começando mais uma live, mais um dia de devocional juntas. Última semana do nosso devocional. Como vocês estão? Segundou. Mais uma semana começando, gente. Deixa eu botar aqui o nome do devocional de hoje. Animadas para nossa última semana de devocional juntas? Bom dia, Mari. Foi. Fixei. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre oração. Tema muito importante na nossa vida com Deus, na nossa construção diária de vida com Ele. É a nossa forma de falar com Ele, de conversar com Deus, mas vai muito além, gente. A gente não pode nem hipervalorizar de uma forma que, caramba, é algo muito distante, muito complicado, muito difícil, e nem normalizar como, tipo, eu só tô conversando com Deus. Não, você está falando com Deus, você está comunicando algo aos céus. Então tem um peso muito importante, mas não um peso de negativo, vamos colocar assim. Então, a frase que fica para hoje é: eu oro por aquilo que Jesus já conquistou por mim na cruz. Gente, seja sobre qualquer perspectiva que você vá orar na sua vida, você vai estar orando já, tendo a certeza que é por algo que Jesus já conquistou para você naquela cruz. Seja por cura, seja por provisão, seja por libertação, seja qualquer área da sua vida que você vai estar orando, pode ter certeza que é algo que Jesus já te deu acesso por meio do sacrifício que Ele fez na cruz. Então, quando você crê naquilo que Jesus fez por você na cruz, que te libertou de todos os seus pecados, que te salvou, te deu uma vida nova, você crê que já conquistou tudo aquilo que precisa por meio da oração. Então, a oração você vai estar comunicando aos céus, trazendo uma realidade dos céus para a sua vida aqui terrena. E aí vamos aos pontos. O que é oração? É falar com Deus, é ter comunhão com Deus, é fazer pedidos a Deus. Desculpa, gente. É reconhecer a presença de Deus, é dar acesso a Deus às nossas vidas, estabelecer a vontade de Deus na terra e é um ato de adoração a Deus. Então, tudo isso que eu falei pra vocês é oração. E às vezes a gente acha que orar é só tipo, Senhor, obrigado, amém. E não é. Então, na oração a gente está dando graças ao que Deus já fez na nossa vida. A gente está estabelecendo uma intimidade, um relacionamento com Ele. A gente está tendo comunhão. A gente está adorando, porque orar também é um ato de adoração. Então, a oração não é uma coisa simples, é algo muito maior que a gente pode ter acesso na nossa vida. Mas agora, o que não é oração? Oração não é implorar a Deus. Oração não é contar problemas. Gente, Deus já sabe de tudo que acontece na sua vida. Então você não precisa ir para o seu secreto com Ele para contar problemas. Você pode fazer isso, mas isso não quer dizer que você está orando. Você está conversando com Deus. Mas não necessariamente é uma oração. Porque Ele já sabe de todos os seus problemas. Você não precisa ficar falando, então Deus, aquele boleto, hein? Aquele boleto, caramba, tô com boleto, tô com isso, minha família, o meu pai, o meu marido, o meu filho. Ele já sabe tudo o que está acontecendo na sua vida. Quando você for orar, você tem que comunicar as realidades do céu que você quer que se estabeleça nessa situação. Não é tentar convencer a Deus, ficar tipo, poxa Deus, mas caramba, você não vai fazer isso não, porque então, eu tô servindo na igreja, né? Pô, eu tô indo direitinho nos cultos de domingo. Pô, não é ficar tentando convencer Ele, barganhar com Deus. Não, Deus, se tal coisa acontecer, eu faço tal coisa. Não, porque não é assim que funciona, gente. A gente tem que entender que Deus tem uma autoridade sobre a nossa vida. E que a oração seja feita a tua vontade. Então não é pra gente ficar barganhando com Ele. Porque Deus, se você fizer tal coisa, eu faço tal coisa. Não, porque se tal coisa acontecer na minha vida,
Aí eu começo a fazer isso aqui, tipo, negociando, sabe? Deus tá falando assim, tá bom, mano, continua fazendo isso que tá errado na tua vida. Quem tá se prejudicando é você. Quem tá se fazendo mal é você. E não é você ficar desabafando por meio da sua incredulidade. De tipo, porque nada acontece comigo, porque Deus, e que não sei o que, e que não sei o que lá, porque, sabe, de autocomiseração, se botando como vítima da situação. Deus não quer te ver assim, até porque você é alguém semelhante a Ele, e Ele não consegue se ver assim, tipo, se vitimizando, incrédulo. Não, você tem que ter uma fé que vai gerar esse milagre, vai gerar a realidade do céu na sua casa por meio da oração. E aí, a gente tem um segredo aqui em relação a orar, sabe? Quando a gente vai ler os evangelhos, a gente vai ver como Jesus fazia. E Jesus, mesmo sendo Deus, ele não negligenciava o seu tempo com o Pai, o seu tempo com Deus. Então, ele fazia milagres, ele curava, ele fazia infinitas coisas, mas depois ele se despedia da multidão e ia ficar sós com o Pai, e ia orar ao Pai. Então, por que a gente não consegue ter essa mesma atitude de se despedir da multidão, que por muitas vezes vai ser Instagram, WhatsApp, amizade, um monte de outras coisas que tomam o nosso tempo e a nossa atenção, e passar um tempo a sós com Deus? Porque, cara, Jesus, ele era próprio Deus, né, em carne, e ainda assim ele não negligenciava aquilo que era mais importante, que era a presença, que era estar com Deus, que era orar a Deus. Então ele fazia infinitos milagres, pregava os sermões, mas ele se recolhia porque ele sabia qual era a fonte daquilo que ele precisava viver. Ele sabia que ele só era capaz de fazer e agir daquela forma porque ele se aproximava cada vez mais da fonte, de quem ele era, da identidade dele, quando ele estava no secreto com o Pai. Era ali que o Pai revelava tudo o que precisava ser revelado a ele. Então, assim, é isso que a gente precisa ter em mente, que a gente às vezes precisa se despedir das multidões e ir para o secreto, ficar com o nosso Pai e ouvir dele as verdades do céu e comunicar para ele as realidades que a gente quer que se estabeleça na nossa casa, na nossa vida, que são as realidades do céu. Então, nosso momento de oração, a gente não pode, e hoje a gente tem uma cultura nas igrejas e enfim, na vida cristã, de ter intercessores. E, gente, eu tenho pessoas que intercedem pela minha vida, mas isso não tira a minha autorresponsabilidade de ter que orar. De ter que orar pelo meu casamento, de ter que orar pelo meu trabalho, de ter que orar pela minha casa, de ter que orar pelos meus erros, pelos meus acertos. Todos os dias eu falo para Deus, Senhor, sonda-me. Me mostra se tem algo em mim que não agrade, Senhor. Transforma-me, me transforma pela Tua palavra, pelo Teu agir, pelo meu dia a dia contigo. Porque a vida com Deus é uma construção diária. E é por meio da oração que você consagra Ele, que você entrega a Ele áreas da sua vida que precisam ser mudadas. Então, quando você negligencia para que o seu momento de oração seja só no domingo, lá no culto, quando o pastor fala, feche seus olhos, nós vamos orar, ou quando você passa essa função para alguém da sua igreja, ter uma intercessora, alguém. Cara, isso é bom, é importante a gente ter pessoas, ontem a gente falou sobre isso, ter pessoas que vão caminhar, que vão nos ajudar, mas não tira a nossa responsabilidade como cristã, como mulher, de orar pela nossa casa, pela nossa vida, pelo nosso lar, pelos nossos filhos, pelos nossos maridos. Nós temos essa função. E a gente falou aqui do papel da mulher no lar, de gerar essa atmosfera, e muito do que a gente vai gerar dentro do nosso lar é por meio da oração, é consagrando a nossa casa, a nossa vida, a nossa família a Deus. É ali que ocorre a mudança, que tem essa virada de chave. E aí muitas pessoas ficam em dúvida de como orar, como é a forma certa de orar, qual é o jeito certo de fazer isso. E aí, nós oramos ao Pai por intermédio do Filho, que é Jesus, e com o auxílio do Espírito Santo. Então, a oração envolve as três pessoas, né, da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, quando a gente ora ao Pai, a gente ora através do Filho, porque a gente entende que Jesus é o nosso intercessor. Então, se eu creio naquilo que Jesus fez na cruz e Ele é o meu intercessor, eu vou orar em nome de Jesus. Por isso que toda vez que a gente termina uma oração, a gente fala, Senhor, em nome de Jesus eu declaro cura. Senhor, que em nome de Jesus se cumpra na minha vida, porque é o nome dele que tem o poder. É o nome dele que carrega o poder da nossa oração.
Porque é em nome dele que a gente está pedindo. É uma petição, sabe? Quem é da área de direito vai entender que quando a gente faz uma petição, a gente pode dar direitos para a pessoa falar em nosso nome. Então, Jesus fez isso quando deu o nome dele a nós. Cara, você quer conversar com o Pai? Usa o meu nome, porque com o meu nome você vai ter acesso a ele. Então, por isso que a gente usa em nome de Jesus. Em nome de Jesus você está curado. Então, não é algo em vão, não é algo por repetição, é porque é algo que é poderoso. É algo bíblico, que a gente tem que botar em nossa vida, em nossa oração. E como auxílio do Espírito Santo, porque quando você está tomado pelo Espírito Santo, quando você está orando com Deus, para Deus no Espírito Santo, cara, e já aconteceu isso comigo várias vezes, de vir o nome de uma pessoa na sua mente, deve ser assim, do nada veio fulano na minha mente, eu fui orar por ela. Não é do nada, é o Espírito Santo te comunicando que esse é o momento de você interceder por aquela pessoa. É o Espírito Santo te trazendo à memória alguém que você precisa liberar perdão. É o Espírito Santo te trazendo à memória as coisas que você precisa comunicar a Deus, as coisas que você precisa entregar a Deus. Então, por isso que é com o auxílio do Espírito, porque o Espírito sabe o que a gente precisa realmente, sabe? Então, quando a gente vem alguma situação na nossa mente, vem alguma área da nossa vida, vem alguma pessoa específica, é o Espírito Santo que está comunicando a gente que, é sobre isso aqui hoje. Vamos orar, vamos entregar, vamos falar sobre isso aqui com Deus hoje. Então, por isso que é importante a gente estar guiada pelo Espírito Santo em tudo aquilo que a gente vai fazer, tá, gente? Não só no momento de oração. E aí, nós vamos para Mateus 6. Vou ler com vocês. Mateus 6, a partir do versículo 5, que fala sobre a oração. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então o seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Nos livra do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Gente, Jesus simplesmente pega e fala pra gente: Jesus, como é que ora? Ele fala, é assim, se você tiver em dúvida de como orar, abre Mateus 6, do versículo 5 em diante, que ali vai estar explicando como você ora. E aqui tem a forma. Você ora, Pai nosso que estás no céu. Então você ora, gente, entendendo que não é um Deus supremo. Não. Porque a gente quer complicar algo que é simples, que é um momento de relacionamento, que é um momento de intimidade. E muita gente deixa a vida de oração de lado porque acha que precisa falar palavras super difíceis, que é um momento... Não, é um momento seu de intimidade, que se você estiver tomado pelo Espírito Santo, Jesus vai te guiar, se é de joelhos, se é em pé, se é deitado, E tem vezes, gente, que a gente não vai conseguir pronunciar nenhuma palavra, mas as nossas lágrimas vão falar mais do que qualquer outra coisa. Tem vezes que para a gente orar vai ser muito difícil, a gente vai botar um louvor e aquele louvor vai simplesmente falar tudo aquilo que estava no nosso coração. E Jesus está ali, gente. Deus está vendo a gente o tempo inteiro. E Ele vai entender. Só tira como exemplo dessa parte de falar, e a gente às vezes quer que sejam palavras muito difíceis, sabe? Às vezes envolve muita religiosidade nisso tudo, que é complicado. Então, para e pensa. Seu filho, quando está começando a falar, ele fala... Papá, qualquer coisa, você já acha que ele está formulando uma frase, você entende. E às vezes ele não consegue nem formular uma frase completa, mas você como mãe entende o que ele está falando.
E você fala, ele tá pedindo tal coisa. Tá todo mundo ao redor, você fala, ele não falou isso não. Você fala, não, ele tá querendo tal coisa. Ele tá pedindo tal coisa. Eu tô entendendo o que ele tá falando sim. Porque você como mãe, você como pai, você entende o que o teu filho quer dizer com aquilo ali. Então a mesma coisa é Deus. Às vezes a gente está vendo ele como um senhor, um Deus supremo, autoritário, e ele só está falando assim, Jesus só está falando assim, vê ele como teu pai. Fala como teu pai, abre teu coração, dá liberdade para ele agir na tua vida. Não precisa das palavras mais incríveis, não precisa ficar repetindo o que as pessoas repetem, as pessoas falam. Não precisa. E Jesus fala assim, ora pro teu pai, fala, Pai nosso que estás no céu. Rende graças a Ele, adora Ele, mas de forma simples. Não complica algo que deve ser, gente, natural, sabe? A gente conversar com Deus, a gente orar a Deus é algo natural. E é algo que a gente tem que fazer todos os dias. Constância. Relacionamento com Deus, intimidade com Deus é constância. A intimidade que você tem hoje com o seu marido, com o seu noivo, com o seu namorado, não começou no primeiro dia que vocês se encontraram. Hoje você conhece muito mais o seu marido do que você conhecia há tantos anos atrás, quando vocês se conheceram. E não é nem perto do que você vai conhecer ainda no decorrer de toda essa vida que vocês terão juntos. Mas isso é intimidade, porque você conversa com ele, você liga, você dorme junto, você almoça junto. Mas com Deus não. A gente separa 5 minutos do dia, ora, fala 2 coisas, lê um versículo e tchau. E quer crescer intimidade, quer ter revelação e quer saber os planos dele para nossa vida. Como se você não conversa, se você não se abre, se você não ora. E aí nós vamos para dicas para aprofundar a nossa conexão com Deus e a fazer os nossos pedidos para Ele. Preparação interior, gente. Isso vai para o nosso tempo de devocional também, que é algo muito importante. Preparação interior. Então é a gente se preparar antes desse momento. Cara, vai para um lugar, exatamente como a palavra de Deus falou. Vai pro teu quarto, fecha tua porta em secreto. Então vai para um lugar calmo, tranquilo. Põe uma música, se você estiver muito agitada, com o pensamento muito cheio, ó. Respira até você se acalmar. Vai para um ambiente que as pessoas não vão ficar entrando, saindo, te incomodando. Comunica para as pessoas da sua casa, olha, nesse momento eu estou tendo meu tempo com Deus. Então agora eu não posso fazer nada para você porque eu estou fazendo para Ele. Então agora é o meu momento. Rafa, na minha casa não tem como fazer isso. Então tem que doer na carne. Acorda um pouco mais cedo, dorme um pouco mais tarde, na hora que todo mundo estiver dormindo, seja na parte do dia ou na parte da noite, você entrega esse momento para Deus. Esteja só você e Ele ali vivendo esse momento. Então se prepare, gente, interiormente. Acalma a sua alma para que você possa fluir no Espírito nesse momento que você estiver orando a Deus. Honestidade e autenticidade são pontos importantes. Você precisa ser sincero e autêntico quando você for pedir algo a Deus. Às vezes você está super querendo pedir uma coisa, mas você fala assim, não, mas eu tenho que primeiro pedir pela fome de não sei o que lá, pelas doenças, pelo remédio, pelo nananã. Você quer interceder por todo mundo na hora que você está muito fraca para interceder por você mesma. Gente, Deus é onisciente, onipresente, que sabe de tudo que está acontecendo. Então você não precisa ficar orando para Deus. Isso. Foca de verdade, assim, a gente tem o poder de interceder por outras pessoas, mas a gente precisa estar fortalecida para a gente poder fazer isso. Então, em algum momento, foca em você. Não tenha medo, gente, de pedir. Deus é um Deus de detalhes. Ai, mas isso é muito pequeno perto do que Deus... Ele se preocupa com o pequeno na sua vida. E o fato dele fazer o pequeno na sua vida não tira o poder dele fazer o grande, o extraordinário na vida de outras pessoas. De chegar conforto e a presença dele é onde precisa chegar. Não quer dizer que por ele fazer aqui na tua vida e você fala, não, mas isso é muito pouco. Tem gente que está precisando de um negócio aqui, de uma cura aqui, de uma doença assim rara. Aí eu vou pedir por isso, vai. Porque Deus fazer o que o Senhor está pedindo que você acha que é pouco, não tira o poder dele para fazer o muito da doença rara ali. Então se mantenha firme. Peça. Não tenha vergonha de pedir. Seja autêntica ao pedir as coisas para Deus, sabe? Não fica pedindo, ai, porque eu acho que agora... Cara, o que está no teu coração? Porque você pode falar com a sua boca um monte de coisas, mas Deus vê o teu coração.
Então, às vezes, você está pedindo pela fulaninha, pelo ciclano, pelo beltrano, e Deus está assim, tá, mas quando você vai pedir o que está no teu coração? Porque não é isso que realmente você queria pedir. Então, Deus está vendo o teu coração. Seja autêntica, seja honesta. Não pede, tipo, não, Deus, porque assim, eu quero muito que a minha empresa prospere, porque a minha ideia é ajudar 50 mil pessoas. E Deus está vendo o teu coração, que a tua ideia é comprar uma bolsa cara da Gucci. E Deus vê, e Deus sabe. Então você, em vez de pedir para ele prosperar e dar um motivo errado, já que ele conhece teu coração, fala assim, me sonda, me prepara, me forge de humildade, me põe os propósitos certos no meu coração, para que quando o Senhor me prosperar, porque o Senhor vai me prosperar, eu não deixe que o dinheiro seja o meu Senhor, mas que o teu lugar no meu coração não seja ocupado por nenhuma outra coisa. Então, em vez de ficar de mentirinha com Deus, falando algo que dentro de você não é verdade, pede para ele mudar essa verdade que está dentro de você, se você acha que ela não está à altura o suficiente do que Deus chama para viver, não está de acordo com a palavra dele. Porque Deus conhece as nossas motivações, os nossos pedidos. E se ele ver algo em você que você está pedindo, que está com a motivação errada, não tem como. Ele não vai te dar algo que vai te tomar dele. Isso eu escutei do meu pastor e eu levo para a vida. Deus não tem problema em te dar aquilo que não te tem, aquilo que não vai te tomar dele. Quer carro, quer viagem, quer apartamento, quer dinheiro. Ele vai te dar. Gente, lá no céu, o chão que a gente vai pisar é de ouro. Então, ouro, prata, não é problema para Deus. Agora, o problema dele é quando ele te der isso te tomar dele. Que aí tá ali, na igreja, caminhando, tendo a vida com Deus. Enquanto está na bosta, assim, sabe? Todo tolado de dívida. Aí prosperou, ganhou dinheiro e esquece de Deus. Aí, pô, Deus, mas eu tô ganhando 100 mil, né? Minha empresa tá faturando 100 mil. Eu vou ter que dar 10 mil de dízimo. Um absurdo eu dar 10 mil pra pastor. Não, meu irmão, você não tá dando pra pastor, não. Você tá devolvendo aquilo que Deus já te entregou. E eu não sei nem porque eu tô falando de dízimo, mas é isso. Então, assim, a gente precisa estar com a consciência de que a gente tem que ser honesto e autêntico com os nossos pedidos, porque Deus está vendo o nosso coração. Ele está sondando o nosso coração. Ele sabe qual é a real motivação daquilo que a gente está pedindo. E a gente precisa agradecer. Gente, é incrível que você vai olhar as passagens da Bíblia sobre os milagres que Jesus fazia, inclusive na multiplicação dos pães, que eu acho que é uma passagem que todo mundo conhece, e Deus dá graças. Antes de ressuscitar Lázaro, Deus dá graças ao Pai. Antes de multiplicar o pão, Deus já agradece. Sabe por que ele faz isso? Porque ele conhece o Pai que ele tem. Então ele já agradece porque ele sabe que o Pai dele vai fazer, porque ele está pedindo algo de acordo com a vontade do Pai. E por que ele conhece a vontade do Pai? Porque ele passou tempo a sós com o Pai, ouvindo quais eram as intenções do Pai. Então ele já agradece. Ele já agradece porque ele confia que o Pai vai fazer, porque ele sabe qual é a vontade do Pai. E que ele está cumprindo ali a vontade do Pai. Então quando ele ora já agradecendo porque Lázaro ressuscitou, e Lázaro ressuscita 3 dias depois, é isso. Ele entende que ele vai agradecer porque é algo que já é real. Então essa tem que ser a nossa oração também. A gente tem que agradecer pelas bênçãos que Deus já derramou sobre a nossa vida. A gente tem que agradecer pelos milagres que Deus já fez na nossa vida. Com certeza, todos os dias a gente tem que acordar grato a Deus pela oportunidade de respirar. De verdade. Mas a gente também precisa agradecer antes mesmo de receber. Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço porque eu sei que vai se cumprir na minha vida. E porque se não se cumprir dessa forma que eu estou falando, vai ser ainda melhor. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu te amo, Deus. Então eu te agradeço. Porque o que acontecer está dentro do teu propósito, da tua vontade para a minha vida. Então a gente tem que orar agradecendo também. E aí o 4º ponto, gente. Não ter apego ao resultado. Gente, embora a gente queira muito que todas as nossas orações sejam atendidas, a gente precisa ter em mente exatamente isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por mais que não esteja acontecendo no tempo que você quer, na hora que você quer, na forma que você quer, na rapidez que você quer, entenda que Deus está com tudo que está acontecendo, está cooperando para o seu bem. Que Deus está agindo.
Não é porque você não consegue ver aos seus olhos a circunstância mudar que ele está agindo. Você não pode deixar de ter fé naquilo ali. E às vezes, quando não acontecer, você ter a consciência de que, cara, Deus é um bom pai e eu posso confiar nele. Então, se não aconteceu da forma que eu estava esperando, é porque algo muito melhor vai acontecer. Se ainda não aconteceu, é porque ele está me preparando, estou no processo para que isso aconteça. Para que quando a minha oração seja atendida, eu possa desfrutar dela de forma plena. Então, é importante a gente não ter apego ao resultado. É um ato de confiança, gente. A gente ora confiando de que Deus está fazendo o melhor por nós. E não é para ficar tristinha, bater pé e ignorar Deus quando a tua oração não for atendida daquela forma ou daquele momento. É para ser uma filha madura que entende que às vezes seu pai está te protegendo de algo, está te preparando para algo maior. Então a gente tem que ter isso em nosso coração, sabe? Não ficar apegado ao resultado, a só agradecer ou só continuar orando se a gente tiver o resultado que a gente esperava quando orou. É confiança, gente. É entregar entendendo que Ele já cuidou de tudo, que Ele já fez o melhor para nós. Quinto ponto, orar com regularidade. Gente, não existe isso da gente orar ao domingo e ponto. Fui pra igreja pro culto no domingo, acabou minha semana. Cara, se você fizer isso quando chegar na terça-feira, você já está, não dá, gente. É a mesma coisa que, vamos imaginar aqui. Você passa a semana inteira sem comer, e aí você vai comer só no domingo. Aí você almoça ali no domingo, toma um café da manhã com almoço reforçado, que é o culto, e aí vai viver o resto da semana inteira sem comer. Vai dar certo? Você vai conseguir ficar de pé? A mesma coisa é o teu espírito, gente. Oração, tempo com Deus, intimidade é fortalecer o espírito. É todos os dias, é regularmente. Todos os dias você vai sentar, vai orar pro seu pai, vai conversar com ele, vai entregar a ele, vai consagrar o seu dia a ele. Vai perguntar para ele: pai, qual é a programação de hoje? O que nós vamos fazer? Para quem eu vou ser resposta de oração hoje? Porque é lindo, a gente sempre quer receber respostas para nossa oração. A gente ama quando alguém vem, levanta, manda uma mensagem do nada, liga, confirma algo que a gente estava conversando com Deus há um tempo atrás. Mas e quando a gente não consegue, a gente não é resposta de oração para ninguém? Que a gente quer que todas as nossas orações sejam respondidas, mas a gente não consegue se levantar e ser resposta para alguém. Então ora assim também: Senhor, para quem eu vou ser resposta de oração hoje? Na vida de quem o Senhor vai me usar hoje? Porque isso também é muito importante. Então a gente precisa orar com regularidade. Não é algo que a gente faz uma vez por semana. Deus chama a gente para uma vida de oração. Orai o tempo todo, sem cessar. Tudo que você for fazer, gente, você pode estar em oração. Rafa, mas o meu dia é muito cheio. Tá lavando a louça, vai orando a Deus. Em vez de ficar pensando no problema, na ansiedade, sendo movida pela ansiedade, pelas 50 mil coisas que tem para fazer, e congelando, travando, cara, começa a orar para Deus. Senhor, aquela situação lá no trabalho, eu estou orando, entregando para o Senhor agora, porque quando eu entrar lá, o Senhor está entrando na minha frente. O Senhor está resolvendo. Eu não sei como é que vai ser. Ou fulano vai se converter, vai deixar de parar de pegar no meu pé, ou o Senhor vai me levar para um lugar ainda melhor de lá. O Senhor vai me tirar de lá, vai me levar, mas o Senhor já está indo na frente. Então, em vez de ficar pensando: porque fulano, caralho, nossa, tá no meu pé, chato, me penteio o dia inteiro, que é a minha cabeça na empresa. Ora, entrega a Deus. Porque enquanto tu tá pensando, tá reclamando, nada muda. Agora, quando você entrega o poder a Ele, a quem pode fazer, a quem pode resolver, a quem pode mudar, aí já é outra história. Então Deus chama a gente para uma vida de oração. É importante esse momento a sós em secreto com o Pai? Sim, mas você pode estar orando, conversando com Deus o tempo inteiro. O tempo inteiro. Você pode estar ali buscando, falando, orando durante um louvor, durante uma ministração. E aí entra também o orar em línguas, que eu sei que isso aí a gente vai de cada um, por isso que não é um assunto que eu vou abordar muito aqui. Cada denominação, às vezes, né, tem um olhar sobre isso, e tá tudo bem, tá, gente? Então, é isso. Orar em línguas é isso. Você tá orando no Espírito, você tá fluindo no Espírito Santo, e é muito poderoso. É muito poderoso. Um dia eu vou tirar um dia pra gente falar só sobre isso pra galera aqui.
gosto desse assunto. Sexto ponto, aceitação e paciência. Lembre-se de que, mesmo quando os nossos pedidos não são atendidos imediatamente, isso não significa que Deus não está ouvindo. Gente, teve muita coisa que eu orava para Deus todo dia pedindo e que Deus não fazia naquele momento, porque Ele estava me forjando em paciência. Sério mesmo. E depois que eu percebi isso, foi incrível, assim. Porque eu orava e falava assim, tá, tô orando essa semana aqui, fazendo um jejumzinho, né? Semana que vem tá tudo certo. E Deus tá falando assim, não, tá tudo certo. Essa oração realmente tá de acordo com aquilo que eu quero pra sua vida, com aquilo que eu vou fazer, mas não vai ser agora. E é tenso, tá? A gente permanecer ali com todos os dias orando, pedindo a Deus algo, e Deus tá falando assim, eu tô te forjando em paciência, eu tô te preparando. Vai acontecer. Isso vai ser uma realidade na sua vida. Mas não é no seu tempo, é no meu tempo. E o meu tempo é diferente do seu. Então, às vezes, o que pra você tá demorando muito, tá demorando nada perto daquilo que Ele tá fazendo na sua história. Ele tá falando isso? Você tá cansada de esperar por isso? 1, 2 meses? 1 ano, que seja? Você tem noção do que eu tô preparando pra tua história? Isso aí é uma vírgula dentro da história que eu tô escrevendo na tua vida. Então, é isso que você tá impaciente? Confia. E é até uma forma da gente exercitar a nossa confiança em Deus. E aceitar também, gente, quando Deus não realizar, né? Não se realizar na nossa vida aquilo que a gente pediu pra Ele, porque Ele pode estar preparando algo muito melhor e maior. Então é entender que, cara, a gente tem uma visão limitada, a gente tá vendo aqui ou agora, sei lá, a gente consegue enxergar e planejar 2, 3 meses, mas, cara, Deus tá vendo o nosso futuro lá na frente mesmo, real. Ele tá vendo a história de cima, sabe? Quando a gente tá vendo até a próxima curva, Deus tá olhando de cima e vendo o mapa inteiro. Então Ele tem o poder para olhar e falar assim, filha, calma. Isso aqui não vai acontecer porque eu tenho algo muito melhor te esperando. Essa pessoa aqui precisa sair da sua vida porque essa aqui que vai entrar vai te levar para mais perto daquilo que eu tenho como propósito. Nesse tempo aqui que você está achando que você não está fazendo nada, que você não está rompendo, eu estou te preparando, porque o que eu vou fazer na sua vida é grande demais e você precisa estar preparada espiritualmente, mentalmente, emocionalmente para aquilo que eu vou fazer. Então esse aqui é o teu momento de preparo. Então aceitar e ter a paciência no Senhor é entender que Ele está fazendo muito mais do que a gente pode imaginar. Então vai ter momentos que a gente não vai conseguir entender. Eu falo, Senhor, mas eu não estava fazendo uma oração fora da Tua palavra, eu estava pedindo algo bom, e o Senhor não faz, e eu não vejo acontecer, foi o contrário. Deus está falando assim, filho, eu estou fazendo maior e melhor. E agora você não vai entender. E, gente, eu vivi muito isso na minha vida, de lá na frente eu falo assim, nossa, agora eu entendi. E tem uma oração que depois a gente fala assim, obrigada, Deus, ainda que o Senhor não ouviu, que o Senhor não realizou. Agora eu entendi por que não aconteceu. Ainda bem que o Senhor não ouviu essa oração. Porque tem hora que a gente faz umas orações assim que não é de crente não, né, galera? E aí vamos tocar nesse ponto aqui, que me escuta, me ouçam com amor, tá? Existe oração contrária, tá? E aqui nós temos mulheres de Deus, cristãs. E, gente, não tem a mínima condição de você orar pedindo pra Deus, o marido da fulana, que a fulana não prospere, que coisa tal dá errado, que isso é uma oração contrária, gente. Deus nunca vai realizar. Então, em nome de Jesus, a gente vai orar abençoando somente a vida dos outros, ok? Que essa oração contrária, isso aí, as pessoas falam que é bruxaria, tá? Então, é um assunto muito complicado, muito delicado da gente conversar aqui, mas é importante, é bem importante. Então, assim, não vamos orar contrário, tá? Ah, fulana, Rafael, tu não sabe o que fulana fez comigo. Porque sabe o que você vai fazer? Você vai abençoar a vida da fulana. Fala, Senhor, eu abençoo, que ela prospere. Mas a fulana deu em cima do meu marido, Rafael, assim no carro. Senhor, que ela encontre um marido maravilhoso, rico, próspero, que ela vai morar na Europa, em Nova York, que ela ande de sei lá, de BMW. Prospera a vida da fulana. Porque aí a fulana vai estar feliz, próspera no casamento longe do teu, tá? Você não tá traindo maldição pra tua vida orando o contrário, que é muito importante. E que ela vai estar com um marido tão bom, tão incrível, que ela não vai nem ter tempo de olhar pro teu. Então é esse tipo de oração que a gente tem que fazer. Abençoando a pessoa.
mandando a pessoa ser abençoada, entendeu? Longe da gente. Mas não orar ao contrário. Não, gente, Deus não vai ouvir a tua oração para desfazer a família do fulano, para falir a empresa. Isso não é oração para Deus. Você não está orando para Deus fazer essas coisas. Amém? Ouça, me escutem isso com amor, tá, galera? Tô falando com amor. E é isso. E o último ponto que é: oração tem que ser ação e responsabilidade. Durante a sua oração, Deus vai te entregar estratégias, vai te entregar coisas que você precisa agir. Pode não ser o momento mais favorável, pode não ser da forma mais... Mas você precisa agir. Então não é só orar e falar: orei, Senhor, faz o que o Senhor quiser. E Deus está falando assim: tá, fecha aquela porta. Não, Senhor, eu vou esperar 5 irmãs vir me confirmar, descer um anjo com um bilhete do céu para eu ter certeza que é isso. Não, gente. Tem hora que o Espírito vai falar com você e você vai falar: é hora de agir. Porque para você ver o sobrenatural de Deus acontecendo na sua vida, você vai precisar de ação também, de agir, de fazer. Então, tem momentos que exigem essa ação nossa. Então, temos uma parcela de responsabilidade naquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Tem coisas que Ele precisa fazer, mas que a gente precisa dar essa liberdade. Então, cara, oração de entrega é uma oração muito poderosa. Entrega, consagra ao Senhor as áreas da sua vida que você acha que precisa. Que eu particularmente acho que são todas. A gente tem que entregar a nossa vida aos pés de Deus. Mas ora, consagra o teu dia. Ora pelo teu marido. Ora pela tua casa. Ora pelo alimento. Gente, a gente precisa entender que, cara, é uma vida de oração. Jesus chama a gente para ser intercessores na igreja, no corpo. Isso não é um ministério à parte na igreja. Isso é um mandamento para todos nós. Viver uma vida de oração. Isso até o tempo inteiro. No seu secreto com Ele, você precisa ter esse tempo para crescer em intimidade, mas você pode estar o tempo inteiro em oração. Orando ali no Espírito. Não é ficar falando na frente de todo mundo, mas tu tá ali, o ambiente não tá ligado, mas tu não tem outra opção, tu tem que estar ali, tu tá ali no Espírito orando. Senhor, me livra, me blinda de todo mal, em nome de Jesus. Senhor, abre os olhos dessas pessoas para que elas possam ver o teu reino, a tua glória. Então Deus chama a gente para isso, cara, uma vida de oração. Através da oração a gente encontra conforto nos tempos difíceis. A gente tem orientação para a nossa vida, para aquilo que Deus tem como plano, projeto, propósito para todas nós. A gente pode expressar gratidão pelas bênçãos que a gente tem recebido dele diariamente. E é uma forma de entregar para Deus, pedir a Ele, conversar com Ele, deixar toda a nossa ansiedade, todo o nosso medo aos pés de Jesus. Tá em dúvida de como orar, como fazer. Mateus 6, a partir do versículo 5. Lá tem a forma como Jesus nos ensinou a orar. Vou dar a dica aqui para vocês desse livrinho aqui, ó, que é Orando a Palavra. Esse livro é maravilhoso. Sério, ele é pequenininho, não é um livro muito caro. E ele tem várias formas de você orar. Ele é a palavra, a Bíblia de Deus em formato de orações. E aí tem oração, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tem oração de confissões diárias, então aquelas confissões que a gente está fazendo todos os dias. Eu tirei daqui desse livrinho. Orações para dar graças, cânticos de louvor, para a gente ter consciência da presença de Deus. Oração de consagração, oração de proteção, de prosperidade, oração do sono. Então ele é um livro que tem muitas orações e todas as orações são pautadas na palavra de Deus. E aí ela vou mostrar aqui pra vocês, tá vendo? Vem a oração e aqui, ó, referências bíblicas, é porque vai estar ao contrário. E aí a referência bíblica da onde foi tirada essa oração. Então é um livro maravilhoso. Vou deixar o link lá nos stories pra vocês, que é uma forma de você estar orando a palavra. Mas entenda, não tem oração certa, não tem oração errada, você tem que orar de acordo com a palavra. Ora ao Pai, por meio do Filho, em nome de Jesus, e com o auxílio do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te guiar naquilo que você precisa. E é isso, gente. O desafio de hoje é a gente escrever a nossa oração a Deus, para que a gente depois possa relembrar aquilo que a gente orou. Eu tive essa experiência antes de começar esse projeto de lives com vocês, devocional, e foi incrível, porque Deus me confirmou sobre esse projeto através das minhas orações.
que estavam escritas. E aí ali eu pude ver que Deus já tinha realizado muitas das coisas que eu tinha pedido em oração, que Ele tinha me mostrado muitas das coisas, tinha me confirmado muitas coisas. Então, e eu nem lembrava de ter orado por aquelas situações, sabe? Então foi incrível poder ler a minha oração e ver a fidelidade e o amor de Deus através da minha vida, sabe? Então, esse é o nosso desafio hoje. Hoje você vai orar ao Pai, mas você vai escrever quais foram os seus pedidos, quais foram as coisas pela qual você agradeceu a Deus também. Que a ideia é que daqui a um tempo você possa olhar para essa oração e ver a fidelidade e o amor de Deus transbordando na sua vida. Amém? Então agora nós vamos orar? Vamos nós orar para encerrar a live. Vou mandar lá no grupo, tá, gente? Todo o conteúdo da live de hoje. Pra quem ainda não tá no grupo, o link do grupo tá lá na minha bio, é só entrar lá. E eu vou mandar lá pra vocês o conteúdo de hoje. E é isso, gente. Essa semana a gente vai viver uma vida de muita oração, de muita entrega com o Pai, de relacionamento, intimidade com Ele. Amém? E eu tenho certeza que vai ser uma semana muito abençoada. Cadê, gente? Estou tentando achar minha playlist aqui. Carol, vai ficar gravado, assiste depois. Sobre oração, o nosso tema do devocional de hoje. Vamos lá, gente. Fecha os olhos, eleva o teu pensamento a Jesus. Pai, no dia de hoje nós te agradecemos, em nome de Jesus, Pai, por nos levantar mais uma manhã, por mais uma manhã na tua presença, Pai. Oramos aqui nesse momento pedindo, Pai, que a gente cresça cada vez mais em intimidade, que a gente seja conhecedoras da palavra de Deus, da tua palavra, para que a gente possa orar cada dia mais da forma que o Senhor nos chama. Que a gente possa viver, Senhor, em nome de Jesus, uma vida de oração, Pai, uma vida pautada na tua palavra, que a gente seja verdadeiras intercessores da nossa casa, do nosso lar, da nossa família, do nosso ministério, Senhor. De todos os ministérios que a gente pode atuar, nosso ministério da nossa família é o ministério principal, é o mais importante. Então, que nesse lugar aqui a gente possa ser mulheres de oração, Pai. Mulheres que vão consagrar e entregar a família, todas as demandas, Senhor, aos teus pés, que vão receber estratégias, Senhor, diretas do céu, vindas de ti, Pai. Nós te agradecemos por mais uma manhã na tua presença, que o Senhor possa falar ao coração de cada uma das tuas filhas que vão estar assistindo essa live depois e que assistiram agora de forma individual, Pai. Todas nós possamos viver uma vida de oração, uma vida entregue aos teus pés, Pai. É por isso que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores? Esse é o convite para vocês viverem uma vida de oração, viverem uma vida pautada na palavra de Deus. E eu creio que Ele vai fazer muito mais. É a nossa última semana de devocional juntas aqui, mas eu creio que vai ser incrível, vai ser maravilhosa, vai ser transformadora. Os temas para essa última semana são temas assim, impactantes, mas eu creio que todos foram, né? Mas para essa semana vai ser incrível, especial. E é isso, não deixem de orar hoje, escrevam a oração de vocês, para que daqui a um tempo vocês possam ler e ver, gente, que o amor e a fidelidade de Deus nos acompanham, que Ele é Pai, que Ele está te vendo, Ele está te ouvindo e que é fiel para cumprir cada promessa que te fez, tá bom? Um beijinho, uma segunda-feira abençoada, uma semana maravilhosa, cheia da presença de Deus para vocês. Beijos!